Oi, pessoal, meu nome é Sherry. Eu vim aqui dar a minha opinião não requerida sobre a educação à distância que está acontecendo agora aqui no nosso país. Eu sou professora e é como professora que eu estou falando. Então, para começar, eu gostaria de falar sobre a LDB, para quem não sabe, é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação aqui no Brasil, e ela rege os parâmetros abrangentes da educação em esfera federal e depois nós vamos passar para os estados, que têm os seus próprios regimentos, e depois os próprios municípios. A educação não é uma coisa completamente igual em todo o país, porque nós vivemos em regiões com realidades diferentes. Então, existe uma lei, estou olhando aqui, né, LDB de 96, e no artigo 3º da LDB a gente fala de igualdade de condição de acesso à educação. Quando a gente fala de condições de acesso, a gente está querendo dizer que todos os cidadãos, não só crianças, tá, gente? Todo mundo tem direito à educação. Todos os cidadãos têm direito a acesso à educação. Então, eles podem se matricular em uma escola de graça, né? E eles todos têm esse privilégio, né, de poder estudar. Então, para começar, assim, já é um pouquinho difícil aqui no Brasil, que a gente sabe que o acesso à educação não é para todos o tempo todo. A gente vê aí no jornal, por exemplo, falando de crianças que andam de barco para chegar até a escola, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de criança no sítio que não consegue pegar a condução todos os dias para ir para a escola, de ponte que caiu, então isso já está quebrando o acesso. Então, esse acesso universal à educação, ele não está sendo cumprido agora no momento. Então, a gente está vivendo uma pandemia, né, uma crise sanitária, uma crise de saúde, e aí a gente também pode pensar que não é a primeira crise sanitária do Brasil, não será a última, e essa por ser mundial e matar pessoas assim, sem escolher status social, onde se mora, cor, idade, etc., ela é um pouquinho mais falada, ela é bem mais falada, né? Mas a gente tem que pensar que aqui no Brasil as crianças morrem de fome, que é uma crise econômica, e também morrem de cólera, tá? Muita gente não tem água encanada ainda, não tem esgoto dentro de casa, e isso também faz parte de uma crise sanitária que o Brasil vive desde sempre. E sempre atinge mais pobres, então quando ela atinge mais pobres, ela não é discutida. Quando eu estava na escola, quando eu era pequena, se falava muito de cólera, de vários tipos de doença de transmissão pela água contaminada, por exemplo. E hoje não é uma realidade onde eu moro, aqui, né, no interior de São Paulo, nós temos essas vantagens de a tecnologia, a infraestrutura chega primeiro aqui, então a gente não tem tanto esse problema. Mas a gente tem que pensar que existem ainda crianças morrendo de fome, morrendo de disenteria, com doenças causadas por essa falta de estrutura que o Brasil tem. Então, esse acesso, essa falta de acesso não é uma novidade, mas eis que agora decidiram que todos nós, professores, vamos dar aula para crianças, no meu caso, de maneira online. E o que eu acho disso? Eu não acho que nós deveríamos parar de ministrar aulas, por exemplo. Todo mundo deve receber conteúdo, nós precisamos ensinar nossas crianças que hoje existe a internet, que ela é uma ferramenta que ela pode transformar a sua vida, tá? Só que eu não acho que esses dias deveriam ser contados como de letivo. E eu vou explicar por quê. Eu estou dando aulas. Primeiro que o acesso não é para 100% das crianças matriculadas. No momento, meu acesso é de mais ou menos 60%. É complicado de falar, porque assim, mesmo as crianças que estão conseguindo acessar o conteúdo, entregar a lição, eu não sei como que está acontecendo dentro da casa delas. Eu não sei se elas têm um local para sentar quietinho e fazer lição. Eu não sei se elas têm uma segurança de ambiente para aprender, para conseguir evoluir no seu aprendizado. Eu não sei se essa criança está comendo. Então, eu acredito que esse tipo de acesso online que nós estamos oferecendo, ele é muito falho. Não adianta. Dentro de uma sala de aula, nós temos muitos alunos dentro de uma sala de aula, mas a gente ainda dá um jeito. O professor sempre dá um jeito de poder atender cada um, ter uma palavra de carinho para cada um, explicar um conceito mais de uma vez. E
E quando eu tenho um aluno que vai para a escola e o pai dele é analfabeto, ou o pai dele estudou muito pouco, e quando eu tenho uma criança que tem pais desinteressados na educação deles, ou eu tenho uma criança que mora numa casa que 4 pessoas dormem no mesmo quarto, que ela pode até ter acesso, mas na hora que ela quer fazer lição tem alguém falando com ela. E as meninas que estão em casa agora fazendo serviço doméstico muito mais do que os meninos, porque é o que a gente faz quando a gente está em casa. Na minha humilde opinião, uma solução razoável seria que nós continuássemos ministrando nossas aulas online agora, dessemos um jeito de alcançar todos os alunos que não têm acesso à internet com a internet, que é uma coisa que o governo tem capacidade de oferecer, e com a parte impressa, claro, que algumas crianças realmente não vão ter acesso porque não tem o aparelho, mas que quando a gente voltar a trabalhar, esses dias não sejam contados como dias letivos, esses dias sejam simplesmente dias que eles aprenderam algum conteúdo novo, que nós depois vamos revisar, e a gente pode dividir o ano em 2 partes. A primeira parte dentro da sala de aula, a segunda parte online. No segundo dia, depois que eles tiverem exercício online, quando eles voltarem para a escola, eu vou estar lá para explicar para eles o que eles não entenderam. Essa é a minha opinião e eu gostaria de deixar ela aqui porque está aqui na minha garganta, eu acho que na garganta de todos os professores. Ninguém tem noção de quanto a gente está trabalhando e quanto a gente está frustrado, porque parece que não importa o quanto a gente faz, a gente não consegue ver resultado, olhar nos olhos deles, alcançar todo mundo. Eu sinto muita culpa porque eu não estou alcançando todo mundo. Então eu queria deixar a minha opinião e saber qual que é a sua. Qual que é a sua opinião sobre educação à distância para o ensino regular no Brasil, no momento que a gente está vivendo agora?